E a nossa reportagem conversou com o técnico Igor Coimbra, do futsal de Botucatu, para saber do próximo compromisso, o jogo que a equipe estará realizando, portanto, nesta semana. A partida que está marcada para acontecer fora de Botucatu. Trata-se da estreia do time na Liga Paulista de Futsal. Portanto, nesta quinta-feira, às 7 horas da noite, o Botucatu Futsal visita o time de Pinda Futsal em Pindamonhangaba para o primeiro duelo da Liga Paulista de Futsal 2022. O jogo será no ginásio Tobias Salgado. Portanto, Botucatu, que foi campeã que nós tivemos, tanto da Copa Record de Futsal e também da Supercopa Record de Futsal, a equipe agora tem outros desafios. Nós conversamos durante a Estação Notícia com ele, antes da equipe viajar para esse compromisso. Vamos acompanhar um trecho desse bate-papo. A gente busca fazer esse estudo, né, de característica de equipe. Hoje mesmo, amanhã a gente estreia, a gente passa vídeo para os atletas de característica de equipe, de característica individual de atleta. Acho que isso é importante para eles entenderem contra quem eles estão confrontando. E às vezes é muita informação. Como você vai, né, um dia você joga contra um atleta assim, depois não joga assim assado. Então a assimilação do atleta ela é importante demais. Né? Isso daí eu tenho que tirar o chapéu para nossa equipe, não só por conta disso, gente. Não só por conta dos resultados, quando a fase é boa, todo mundo acha que é mil glórias. Exato. Mas em nenhum momento a gente deixou de acreditar nos nossos meninos, né? Principalmente nesse primeiro instante. A gente começou a Copa Paulista numa sequência de 2 derrotas na primeira fase de 6 jogos, do qual a gente precisou correr atrás, o último da chave. Os meninos em nenhum momento deixaram de acreditar e a gente emplacou, né? Praticamente, acho que são 11 jogos sem derrota. Tirando a eliminação para o Taubaté, que foi um empate no tempo normal, se a gente considerar um empate no tempo normal, são 11 jogos de invencibilidade. E isso daí, não só pelo nosso trabalho, mas a dedicação dos atletas tem sido incrível. Em nenhum momento deixaram de acreditar no trabalho, isso é fundamental. E a comissão também, tenho que agradecer enormemente todo mundo, né? O Luiz Felipe, o Buzuca, o Xande, o Cid, todos presentes ali junto que em nenhum momento questionaram pontos de trabalho. Ô Igor, como é que funciona um pouco a questão do planejamento? Porque dentro dessa maratona que vocês vão enfrentar a partir de agora, que já vem enfrentando e agora vai ficar cada vez mais apertada essa agenda, né? Pouco tempo, muitas vezes, daquele trabalho técnico, né, de quadra na prática e muito mais a questão da recuperação para também não estourar o atleta. A questão do elenco, né? Um projeto novo, que é o Botucatu Futsal. Como é que tá essa questão da formulação do elenco? Eu vi recentemente nas redes sociais a chegada de reforços também, para trazer mais valor e agregar também todo esse elenco que você está construindo. Como é que é moldar tudo isso num projeto novo? Né, que você dá o pitaco, você é o responsável por essas indicações, por contratar, para montar, junto de toda a sua comissão também, esse elenco para poder aguentar essa maratona aí até o final do ano. Eu falo assim, os meninos, eles são selecionados a dedo. Não só por mim, por parte de toda a comissão, mas num conjunto total. Acho que o projeto Botucatu Futsal é um projeto bem familiar, um projeto bem estruturado. Então, os atletas precisam, primeira coisa, se adequar a essa estruturação e essa familiarização. Né? Entender o que é o Botucatu Futsal. A partir disso, a gente molda a característica do atleta. Eu preciso de características específicas quanto a isso dentro do meu sistema de jogo. Então, procuro saber como que é a postura do atleta, como que é a característica do atleta, vejo muito material. A gente seleciona a dedo mesmo, né? Por exemplo, os 2 últimos meninos que chegaram aqui, o Chico e o Daniel. O Daniel já trabalhou comigo ano passado, então eu conheço a assimilação do atleta, ele conhece meu trabalho, ele conhece minha personalidade. Já tem a referência, ele né? já tem a referência, né, a gente até brinca assim, ele chegou tem 2 semanas, se não me engano, e parece que ele treina o ano todo. Por quê? Porque ele sabe da minha metodologia de trabalho. Por mais que né, alguma situação ou outra ali acaba se alternando do ano passado para esse ano, mas a estruturação é a mesma. Então,
a gente, quando busca selecionar alguns atletas, a gente busca por características. O Daniel é um pivô de um pouco mais técnico, tem boa leitura defensiva também, tem proteção de bola. Opa, então eu preciso equilibrar com outro pivô. Qual que é a característica de outro pivô? Um pouco mais transitivo, um pouco mais rápido, um pouco mais dinâmico, um pouco, né? Então, isso tudo faz parte de uma composição de uma equipe homogênea. Né? Eu tenho atletas com característica de organização defensiva, tenho organização ofensiva, tem um cara do individual que possa resolver uma situação complicada, tem um cara pensador e passador que faz o jogo andar. Então, uma composição do elenco para uma equipe bem estruturada faz parte dessa estrutura homogênea. Viu, Kleber? Eu ia perguntar quem vai ser campeão brasileiro, para quebrar um pouco aqui, pra gente não ficar torcendo à toa e sofrendo. Eu ia perguntar isso, mas deixa pra lá. Eu queria saber o seguinte, depois você pode responder também. Tá fácil você pode emendar essa resposta. Porque a gente fica sofrendo lá, torcendo e não tá dando certo. Mas saber o seguinte, tem como sempre tirar um pouco mais do atleta, trabalhar esse atleta, olha, ele precisa melhorar nisso, naquilo, sempre avançar um pouco com o atleta. Gostaria de saber disso, porque às vezes ele já joga tanto tempo, joga já há um tempo, já joga nesse estilo mesmo, não adianta forçar mais. Ou tem como sempre tirar um pouco do atleta a mais, aperfeiçoar algo a mais dele, porque hoje a gente assiste futebol às vezes na TV, a gente fala, como que errou esse passe? Como que fez isso? Como que fez aquilo? Como que tá sem vontade? Parece que não treina, Parece né? que não treina, né? Gostaria que você falasse um pouquinho dessa questão de tirar um pouquinho mais do atleta e realmente, vamos dizer assim, incentivá-lo a avançar. Acho que a evolução do atleta se divide em dois fatores. O técnico tátil dentro da organização de jogo e característica dele mesmo, e o fator motivacional. Isso daí é inquestionável. E as coisas precisam caminhar conjuntas. Né? Então, por exemplo, um atleta de personalidade motivacional. Existem atletas que você pode cobrar um pouco mais, ser um pouco mais assintoso, que se sentem pressionados e rendem com essa pressão. E existe outro que você precisa conversar, explicar, chamar de campo, saber as palavras certas e os momentos certos para se cobrar. Então, quanto a característica, você precisa conhecer. Você precisa conhecer um pouquinho da personalidade, do dia a dia do seu atleta. Então, nesse fator motivacional, esse primeiro instante. O segundo, principalmente para atletas jovens, eles estão se maturando, né? Eles estão se conhecendo, às vezes, dentro de um processo de evolução de uma especificidade da modalidade. Então, por exemplo, eu tenho um atleta hoje, vou citar o caso do Grilo. Muito bom individualmente, um duelo individual muito rápido, conduz a bola perfeitamente. Então, ele sabe dessa característica dele. Beleza, essa característica nós vamos aperfeiçoar. Mas o que adianta ele ter um confrontamento muito bom individualmente, igual eu colocava para ele, de 1 para 1, e na hora que ele consegue se livrar e ter uma oportunidade de finalizar, de achar um passe, sendo querendo ou não, a partir do momento que ele ganha um confrontamento individual, ele cria-se uma superioridade numérica. Se ele não conseguir levantar a cabeça e tomar uma decisão correta de assimilação, ele deixa de ser eficiente. Então aí o que você faz? Incentiva, fala, você precisa aperfeiçoar esse fundamento. E tanto que eu citei o exemplo dele porque, de palavras dele, ele tá há um pouco mais de tempo no Botucatu, ele fala que ele faz o melhor ano dele. Por conta disso, eu pego no pé dele. Você não tem que ser só bom no individual, você tem que fazer gol. Fazer gol é bom demais. Você precisa ser eficiente nesse último tempo. Você precisa ser o cara que vai desequilibrar naquele momento. Então, você potencializa a característica dele, incentiva, motiva e vem como todo atleta tem a parte boa, a parte a ser aperfeiçoada. E coloca para ele o que ele precisa melhorar. Então a gente tenta fazer individualizado isso daí, conversar, o Dylan também é um jogador muito bom de individual, vamos potencializar a última tomada de decisão, o último passe, a última seleção, mas isso também é maturação do atleta. E quando a gente fala até a respeito dessa contratação, formação de elenco, uma coisa super importante também que o Botucatu Futsal já está colocando em prática, e aí é muito legal essa avaliação e essa visão do Igor também, que são as categorias de base, né, Igor? Que vão dar todo o suporte, que aí você já começa a preparar a equipe exatamente para quando chegar esse atleta, ele já está pronto, maturado, né, que é a palavra que você usa bastante, para poder chegar e já ter o estilo do jogo que a equipe principal tá já desenvolvendo, né? Não, e
É sensacional. A categoria de base, ela não só para dar um suporte para a equipe principal, mas para você conseguir formar um atleta. Formar um atleta de futsal, gente, é muito difícil, é muito complicado. Exige muita situação, né, particular ali. É o que eu sempre gosto de citar isso daqui. Às vezes, muitos atletas já chegaram para mim numa categoria principal e não é que ele não saiba executar. Ele tem que saber executar no momento certo. Uhum. E isso faz a diferença. Numa tomada, num contra-ataque, ele sabe executar um passe, mas e o momento certo? E a leitura do seu marcador quanto a que o força a tomar essa decisão? Então são coisas que se aprende na categoria de base. A execução, o momento certo. E isso daí, quando chega um atleta um pouco mais preparado, né, alimenta a categoria principal. Então a gente não só como técnico, eu falo que a gente é educador físico também, a gente faz um processo de formação. Uhum. E a formação da categoria de base é por rendimento e por formação do próprio cidadão. Uhum. Você pega alguns atletas hoje na categoria sub-11, sub-13, sub-15, são adolescentes, são crianças. E você vincular e criar uma identidade dentro do esporte é uma formação educacional. E já tem um nível de exigência profissional, né, Igor? Essa balança é desproporcional. Existe uma palavra que é disciplina. Uhum. Isso é disciplina, é saber cumprir horário, saber cumprir com suas obrigações, com seus direitos, com seus deveres. Então a formação de categoria de base, ela não é só esportiva e de alto rendimento, não. Ela é formação de cidadão. Conheço e trabalhei com vários. Talvez inicia-se um processo de sub-11, sub-13 com 100 atletas que vão atingir um ápice aí, 2. Mas o que esses outros 98, 99 atletas que passaram por esse momento se formaram, se moldaram, se disciplinaram e seguiram outros caminhos, do qual eu tenho certeza que o esporte fez a diferença na vida dele. É isso aí, são 6h07, a gente tá batendo um papo aqui com o Igor Coimbra, que é o técnico do Botucatu Futsal, a quem eu agradeço demais por ter aceito esse convite, né, essa véspera de viagem aí, né, e até para não atrapalhar toda a programação dessa semana, o Igor que gentilmente mexeu na agenda lá para poder atender esse pedido aqui do Estação Notícia, vir bater esse papo com a gente, pra gente poder falar um pouco mais do Botucatu Futsal, conhecer, e não vão faltar oportunidades pro Igor voltar aqui, a gente poder continuar falando do futsal, do Botucatu Futsal e de toda essa programação dessa temporada, até porque amanhã já tem viagem, começa a Liga Paulista aí, é mais uma pedreira, um adversário já conhecido que vai dar trabalho, né, Igor? Sem dúvida. Como citei, a equipe de Pinda é uma equipe muito forte, muito tradicional também, já foi uma semifinalista de Liga Paulista. E além de toda a logística, né, a gente é uma viagem longa, uma viagem um pouco desgastante, mas a gente volta, que eu sempre cito, não pode se apegar a essa dificuldade. Portanto, foi esse bate-papo que nós tivemos com o Igor Coimbra, técnico do Botucatu Futsal, durante a Estação Notícia, que sempre é apresentado a partir das 4h20 da tarde, pelo YouTube e também pelo Facebook do 14 News. E lembrando que sempre às 18h10 nós entramos também ao vivo pela Muni, diretamente do estúdio do Estação Notícia do 14 News, também trazendo um resumo do dia para todos vocês. Foram essas informações. Um abraço a todos. Cristiano Alves assina a matéria. Até mais.